Portugal nasceu oficialmente há 870 anos, em 1143. Desde os primeiros portugueses até aos que nasceram já este ano, terão passado cerca de 35 gerações, o que dá portugueses para todos os gostos. Alguns deram-nos a glória de descobrir novos mundos explorando mares e oceanos. Isto depois de outros nos terem dado o próprio país e definido as fronteiras. Certos houve que, de tanto orgulho lusitano, deram dores de cabeça aos portugueses e o reino aos espanhóis. Por isso, outros tiveram de bater em nuestros hermanos, nem que fosse à passada. Mas hoje, felizmente, somos todos amiguinhos e até jogamos à bola juntos. Voltando ao passado, houve quem nos desse uma rainha que já estava morta, tal era o amor que ainda nutria por ela. Alguns portugueses criaram a moda de fugir para o Brasil. Muitos lutaram pelo país com espadas e bestas, outros com canhões e espingardas. Alguns preferiram munir-se de uma pena ou de uma caneta para nos reinventar a língua portuguesa com toda a genialidade. Neste programa só falamos de portugueses que mudaram e muito o nosso país para o bem ou para o mal, mas a verdade é que alguma coisa todos fizeram pela história de Portugal. Oh, Fernando, espero que não te importes que falemos de Aljubarrota de forma mais ligeira do que é habitual. Não, mas porquê é que dizes isso? Porque, pronto, vai ser uma abordagem um pouco académica a um momento tão marcante da nossa história. Mas lá por causa disso não vai cair o Carmo e a Trindade. Sabes porquê? Porque já caíram, repara. E já caíram em 1755. Mas apesar de ligeiros, vamos ser rigorosos. Claro. Falemos da crise de 1383-1385, onde se inclui a Batalha de Aljubarrota. E vamos falar da nossa famosa padeira. A Dona Brites de Almeida. São históricas as suas valentes e patrióticas pasadas. Mas os grandes heróis dessa crise são o Mestre Davies e Dom Nuno Álvares Pereira. Dom Nuno, que aliás fundou aqui o Convento do Carmo. E é por isso que cá viemos? Não, foi para conhecermos o responsável por esta crise. E quem foi, Fernando? Dom Fernando. Tu queres que eu trate por... Não, Dom Fernando, o nosso rei. Ok, já percebi. Este é o seu túmulo, que inicialmente esteve em Santarém, no Convento de São Francisco. E Dom Fernando foi o responsável pela crise? Foi um dos responsáveis, mas a crise teve também uma dimensão internacional. Onde é que eu já ouvi isso? Ou se calhar vais dizer-me que na crise de 1383-85, o 85 se refere afinal a 2085. Isso. Não. Ok, fiquemos pela Idade Média então. No fim do século XIV, a Europa foi devastada pela fome e pela peste negra, o que dizimou uma grande parte da sua população. Como havia menos pessoas para trabalhar, os senhores impuseram mais e mais trabalho aos camponeses, o que gerou várias revoltas populares. Para agravar a situação, as guerras eram constantes, sendo a mais conhecida a Guerra dos 100 Anos, entre franceses e ingleses. Apesar de tudo, as crises modernas são aparentemente menos más. Aparentemente. Mas voltando aqui ao Dom Fernando, como é que ele conseguiu piorar a situação? Juntando a esta crise uma crise dinástica. Desde Dom Afonso Henriques até ao último rei da primeira dinastia, Dom Fernando, pode dizer-se que Portugal teve um crescimento significativo em termos geográficos, económicos e demográficos. Mas Dom Fernando entra em 3 guerras com Castela que nos saem bem caras a vários níveis. As guerras fernandinas. Isso. As 2 primeiras contra Dom Henrique II de Castela. Contra quem? Pimba. Perdemos. Entretanto, Dom Henrique II morre e sobe ao trono Dom Juan de Castela. Com quem Dom Fernando luta e perde também. Estão sempre a perder. Já não jogo mais. Que era também o que Dom Fernando queria, terminar com a disputa. Sim, mas com custos para Portugal. Passa para cá, dama. Passa, dama, porquê? Por causa do Tratado de Salvaterra de Magos, não é? Em 1382, para obter a paz com Castela, Dom Fernando assinou o Tratado de Salvaterra de Magos. Nele, foi estipulado que a sua única filha com Dona Leonor, Dona Beatriz, se casaria com o rei de Castela, Dom Juan. Entretanto, caso Dom Fernando morresse, a sua mulher, Dona Leonor, seria a regente de Portugal, até que o filho de Dona Beatriz e Dom Juan atingisse os 14 anos.
A coroa portuguesa passaria então a pertencer aos descendentes de Castela. E passados 6 meses, Dom Fernando morre mesmo. E torna-se regente Dona Leonor. Dona Leonor, que era detestada por muita gente na corte, em função dos maus conselhos que tinha dado a Dom Fernando nestas jogadas políticas. Sim, e também odiada pelo povo, que diziam que ela era, nada na mão, algo na manga, amante do condandeiro. Entretanto, 2 alternativas credíveis existiam. Os meios-irmãos de Dom Fernando. Dom João Mestre Davis? E o outro, o infante Dom João de Portugal. Ah, tão simples. Gostas mais do Dom João ou do Dom João? Epá, vou preferir o Dom João. Olha, para facilitar as coisas, é melhor chamar a um Mestre Davis e ao outro Dom João de Portugal. O infante João de Portugal e o mestre de Avis eram irmãos do rei Dom Fernando. Os 3 eram filhos do rei Dom Pedro. Mas Fernando era filho da primeira mulher de Dom Pedro, a rainha Dona Constança, enquanto que Dom João de Portugal era filho de Dona Inês. Já o mestre de Avis era filho ilegítimo de uma relação de Dom Pedro com uma aia, Teresa Lourenço. Mas como o mestre era filho ilegítimo, não era opção legal para o trono, correto? Precisamente. A alternativa mais credível, a Dona Beatriz, seria Dom João Infante de Portugal. Que era fruto da história entre Pedro e Inês, essa mistura de filme romântico com um de terror. Já a vida de Dom João de Portugal O que é que tem? daria uma novela com mais complexo dos enredos, nomeadamente a partir da fuga dele para Castela. Tipo telenovela venezuelana, mas dobrada para português do Brasil. Você sabe que Dom João de Portugal fugiu para Castela? Sei sim. Foi porque ele matou a mulher dele. Oh! O quê? Matou Maria Teles de Menezes, a irmã de Dona Leonor? Oh! A mulher de Dom João de Portugal era irmã de Dona Leonor? Era. Mas por que Dom João de Portugal matou ela? O que será que passou na cabeça dele? Ele diz que ela estava o traindo, mas eu acho que ele queria mesmo era se livrar dela para casar com a sobrinha dele. Oh! Com a infanta Dona Beatriz, filha de Dom Fernando e Dona Leonor? Isso é maquiavélico. Mas assim ele iria ficar com o trono, porque era irmão do rei Dom Fernando e casado com a filha dele. Oh! Dona Leonor deve estar louca de raiva. Mas há quem diga que ela faz parte desse complô. Não acredito. Diz o povo. É mesmo? É, o povo odeia ela, né? Até dizem que é amante do Conde Andeiro. Oh! E o pai delas? Vai deixar Dom João se casar com a neta, Dona Beatriz? Não. Ele está perseguindo Dom João de Portugal. E por isso ele foi viver em Castela. Oh! Bem feito, aquele safado de Dom João de Portugal. Não merece ser rei, não. Ainda por cima foi viver em Castela. Vendido. A verdade é que o povo português estava descontente, porque via na possibilidade de Dom João ou de Dona Leonor a perda da nacionalidade. Mas quem é que os apoiava como hipótese para o trono? A nobreza, sobretudo aquela parte da nobreza que ora apoia um pretendente, ora o outro. Queres ver? A alta nobreza que rodeava a corte manteve-se apoiante de Dona Leonor. Curiosamente, a alta nobreza era constituída sobretudo por famílias galegas e castelhanas que há décadas se haviam refugiado em Portugal das guerras civis em Castela. Elas foram ganhando influência e poder na corte nacional com Dom Pedro e mais tarde com Dom Fernando e Dona Leonor Teles. É o caso das famílias Castro e, sobretudo, os Teles. Então e o que aconteceu às famílias da nobreza tipicamente portuguesa? Foram perdendo gradualmente poder e influência, transformando-se numa pequena ou média nobreza, sobretudo descontente com Dona Leonor. É o caso dos Coutinhos, dos Pachecos e dos Coelhos. Esses estavam por Dom João de Portugal? Ao princípio estavam por Dom João de Portugal, mas a pouco e pouco foram mudando de posição à medida que as circunstâncias foram evoluindo. Inclusive é a favor de um nome alternativo, o Mestre Davis. Sim, mas da nobreza que o apoia, um grupo se destaca.
O grupo que mais apoiava o mestre Davis era constituído por jovens não primogénitos ou bastardos que tinham dificuldade de acesso ao património familiar. Uma das saídas possíveis era especializarem-se na arte da guerra e ingressarem nas ordens militares de Davis ou de Cristo, por exemplo, e assim aumentarem, manterem pelo menos, o seu estatuto. Foi o caso dos Leitões, dos Barretos, dos Teixeiras e dos Pereiras. Onde se inclui, obviamente, Nuno Álvares Pereira, o exemplo perfeito de um guerreiro. Sim, ele era um apaixonado pelas virtudes de cavalaria e pela disciplina guerreira. Fernão Lopes descreve-o assim. Lia nos livros de cavalaria que a pureza era a virtude que tornara invencíveis os heróis da Távola Redonda e procurava que a sua alma e corpo se conservassem imaculados. Foi o pai de Dom Nuno, Álvaro Gonçalves Pereira, que mandou erguer aqui no Crato o mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa. Embora não haja a certeza, parece que foi onde Dom Nuno nasceu. Isso aconteceu 24 anos antes da Revolução de 1383. Espera, ele tinha 24 anos quando se deu a Revolução? Era um puto. Sim, mas repara que o mestre Davis também na altura tinha 26 anos. Mas como é que com 26 anos se consegue planear uma revolução? Aí está, não foi ele o mentor. Ele, de resto, estava bastante reticente quanto aos acontecimentos. E quando é que isso tudo mudou? Neste momento, apresento o mestre Davis. E o outro, suponho que seja o indivíduo que planeou a revolução e que o convenceu. Álvaro Paes, chanceler-mor de Dom Pedro e de Dom Fernando. Chanceler-mor correspondia hoje a primeiro-ministro. Chanceler, lá está, eu bem te disse. Vais ver que a Merkel ainda aparece aí. O quê? Nada, nada. Senhor, o trono de Portugal, só vós o mereceis. Tenho sérias dúvidas que o vosso plano resulte. Matar o condandeiro numa das suas visitas à rainha no Paço Real parece-me demasiado arriscado. O plano não só é possível, como é absolutamente necessário. Mas no Paço estão os homens fiéis ao conde. E os guardas da rainha são muito mais do que os homens que me acompanharão. Mas muito menos do que todo o povo de Lisboa que virá a correr em vosso auxílio, senhor. Então este plano de gritar que o condandeiro matava o mestre quando o que se passava era exatamente o contrário é do Álvaro Paes. Exato. Se fizerdes o que vos digo, praticareis uma grande façanha e muito de louvar aos vindouros. Que assim seja. E aqui, onde hoje funciona o Centro de Estudos Judiciários, era o Paço Real onde tudo aconteceu. Foi onde o mestre Davis matou o condandeiro. Dando-se depois uma das melhores encenações políticas, ali embaixo na Sé, em que o pajem do mestre sai do paço a gritar: Matam o mestre! Matam o mestre nos passos da rainha! Acudi ao mestre que o matam! E as pessoas do povo entram em alvoroço. O que se passa? Hã? O quê? Quem mata o mestre? Quem mata o mestre? Entretanto, o próprio Álvaro Paes, que morava aqui perto da Sé, sai de sua casa com o seu cavalo a gritar. O próprio Álvaro Paes é que grita, não é o cavalo. Acudamos ao mestre, amigos! Acudamos ao mestre, que é filho de El Rei Dom Pedro! Não é nada inocente esta referência a Dom João como filho de Dom Pedro. Claro, é legitimar-lhe o trono. Onde é que nós íamos? Acudamos ao mestre, que é filho de El Rei Dom Pedro! Exato. Hã? Mas quem mata o mestre? Quem mata o mestre? É o condandeiro por mandado da rainha! E uma multidão juntou-se no paço, preocupada com o mestre, até que ele chega e diz: Amigos, sossegai, que eu estou vivo e são, a Deus graças. A população saudou o mestre e a revolução continuava pelas ruas de Lisboa. Final feliz. Exceto para o bispo aqui da Sé, que foi morto porque não quis repicar os sinos em homenagem ao mestre. O facto é que o apoio do povo de Lisboa à causa do mestre foi essencial e imediato. O povo fez algo pela história. E esse apoio generalizou-se logo pelo resto do país. Depois do apoio imediato da cidade de Lisboa, o mestre é aclamado em janeiro pelo povo de Almada e do Porto e em maio em Coimbra. No Alentejo, dá-se uma autêntica insurreição com as populações de Porto Alegre, Estremoz, Beja e Évora a assaltarem os castelos. Noutros casos, a população, embora apoie o mestre, não consegue apoderar-se dos seus castelos, uma vez que os alcaides estavam por Dona Leonor. Noutras povoações ainda, a população e o respectivo castelo aderem-se em luta ao mestre. Podemos dizer então que o povo foi o grande apoiante à causa do mestre.
foi o grande impulsionador, mas já vimos que uma parte da nobreza também o apoia. Sim, e homens letrados, como o Álvaro Paes. Na verdade, rapidamente, o apoio ao mestre vai sendo transversal a todas as classes sociais, constituindo um símbolo de união e de consciência da identidade nacional. Os dois mais importantes apoiantes da causa do mestre foram Dom Nuno Álvares Pereira, que será o condestável do mestre, ou seja, o chefe do seu exército, e João das Regras, cujo papel nas Cortes de Coimbra foi determinante e que será o chanceler do reino. Tal como o Álvaro Paes fora de Dom Pedro e de Dom Fernando. Álvaro Paes foi precisamente o padrasto de João das Regras. Ah, bom, não foi tal pai, tal filho, mas foi tal padrasto, tal enteado. Estamos precisamente onde eu queria, em Santarém e nos dias a seguir à Revolução. Dona Leonor fugiu para Santarém? Fugiu, refugiando-se do povo de Lisboa que lhe era hostil. E o que é que ela está a ditar? Está a ditar uma carta para Dom Juan, rei de Castela. A contar da Revolução, claro. Sim, e das movimentações do mestre na tentativa de angariar dinheiro para continuar a guerra através de donativos e empréstimos. É necessário, com urgência, que Vossa Majestade entre em Portugal com o vosso exército para restabelecer a ordem e garantir o que foi acordado no Tratado de Salvaterra de Magos. Ou seja, que Dona Leonor seria regente até o filho varão de Dom Juan e Dona Beatriz atingir os 14 anos. A carta a Dom Juan só chegou no mês seguinte. Bem, demorou a chegar a Castela, a carta. Não propriamente a Castela. Ele já estava em Portugal, ali na zona da Guarda, com os seus exércitos. Ah, bom. Então e da Guarda foi para onde? Olha, veio para aqui, para Santarém, onde assim que chegou, destituiu Dona Leonor e assumiu a regência. Mas isso é... Isso é traição! Isso viola o tratado! Dona Leonor decide então escrever aos alcaides que estavam a seu favor. Pois, para que não entregassem os seus castelos a Dom Juan. Precisamente. Mas Dona Leonor começa a conspirar contra Dom Juan, é descoberta e é presa pelos castelhanos. Como vos atreveis a vir aqui? Rua! Señora, tenéis que venir. Parem! Sou a Rainha de Portugal. E Dom Juan passa a denominar-se abertamente Rei de Portugal. E não só, Rei de Portugal, de Leão, Castela, Galiza e Toledo. E a Dona Leonor morre dali a 2 anos. Sim, morre internada no Mosteiro de Tordesilhas, perto de Valladolid. Depois de Dom Juan querer assumir a regência, é inevitável a crise política ter uma solução militar. Os exércitos de Castela e os do mestre têm ações por todo o país para tomar o poder sobre as populações. Em março de 1384, o mestre é informado de uma forte incursão castelhana no Alentejo e designa Dom Nuno Álvares Pereira, que ainda não era o condestável do reino, para defender a região entre o Tejo e o Guadiana. Escolhe 200 cavaleiros de Lisboa, dos quais 40 da primeira nobreza, e junta à tua hoste 1000 homens a pé. Com certeza, às vossas ordens. Pelo caminho, Dom Nuno Álvares Pereira conseguiria arranjar mais alguns homens, acabando por dispor de um exército de 1500 combatentes. E isso é muito, é pouco? Para os padrões da Idade Média era muito razoável, mas era pouco comparando com os 5000 espanhóis com que ele tinha que se confrontar na Batalha dos Atoleiros. Bem, isso era uma diferença enorme. Dava um português para cada 3 castelhanos. Que na realidade até é 3,33333 castelhanos. Apesar da diferença, vencemos. Comprovando-se igualmente que o exército castelhano, apesar de numeroso, não era imbatível. O que foi muito moralizador para nós e, de certeza, terrivelmente desmoralizador para eles. Sim, para além disso, confirmou Dom Nuno Álvares Pereira como um mestre na arte da guerra, bem como a supremacia do modelo inglês de combate. Modelo inglês? Quando chegarmos a Aljubarrota, logo verás. Ok. Até porque agora a batalha é outra. A naval. A 26 de maio começa a chegar a esquadra castelhana ao Tejo e 3 dias depois chega um numeroso exército com o rei de Castela. A nossa esquadra estava no Porto, onde ajudaram a combater as forças do arcebispo de Santiago que atacava a cidade. Mas as forças dos castelhanos acabariam por se retirar do Porto e a frota seria deslocada para Lisboa. Para dar luta aos barcos castelhanos, claro. Não, exatamente. Para alimentar os habitantes de Lisboa, que há 2 meses estavam cercados pelo exército de Castela. Mas porquê é que não combateram? Porque a frota portuguesa era composta por 17 naus e 17 galés
enquanto a castelhana tinha 61 naus e 16 galés. Os portugueses perdem 3 naus e sofrem vários prisioneiros e mortos, mas conseguem romper a frota castelhana e descarregar para a população os alimentos que traziam. Mas porquê é que Dom Nuno Álvares não ajudou? Isso implicaria meter a tropa portuguesa em batéis, atravessar o Tejo, confrontar-se com uma poderosíssima esquadra e seria suicídio completo. Então, como é que isto acaba? Acaba pouco tempo depois, Dom Juan decide levantar o cerco. Ah, pois, estava difícil que a população se rendesse. A causa não foi bem essa. Então qual foi? Foi a emergência de um surto de peste negra que chegou a matar 200 homens por dia. A peste negra era mesmo uma peste. Sim, foi um flagelo que assolou a Europa. Aliás, de resto, muito bem descrita pelo poeta italiano Boccaccio. Para dar sepultura à grande quantidade de corpos, não era suficiente a terra já sagrada junto às igrejas. Por isso, passaram-se a edificar igrejas nos cemitérios. Punham-se nessas igrejas às centenas os cadáveres que iam chegando e eles eram empilhados, como as mercadorias nos navios. Afastados momentaneamente dos combates com Castela, o partido mestre prepara-se para a batalha política. Táxi! Para Coimbra, por favor. As Cortes de Coimbra? Precisamente. Mas as Cortes de Coimbra tinham 2 objetivos. O primeiro das quais, o financiamento da guerra contra Castela. E o segundo era decidir quem ocuparia o trono de Portugal. Sim, mas havia 3 opções. A primeira das quais, o infante Dom João de Portugal. A segunda, o rei de Castela. E a terceira, o mestre Davis. Todavia, embora grande parte da nobreza estivesse contra o rei de Castela, isso não significava que necessariamente estivesse a favor do mestre Davis. E é aqui que entra o Dr. João das Regras para defender brilhantemente o mestre. Exatamente. E defendeu sem nunca ter mencionado o seu nome. Quanto ao rei de Castela, é cismático e excomungado por apoiar Clemente VII contra Urbano VI. O grande cisma, que foi quando basicamente havia 2 papas, o de Roma e o de Avinhão, certo? Exatamente. Como poderá alguém ser governado por Castela quando os seus aliados franceses são fiéis a Avinhão? Vamos trair o único e legítimo Papa, o de Roma? Vamos renunciar à nossa fé? Portanto, 1-0 ganha o João das Regras a Dom Juan. Para além disso, sejamos conscientes. Os maus costumes de Dona Leonor Teles não nos dão a certeza sobre a legitimidade de Dona Beatriz. Há aqui alguns que não concordam. Sim, mas a maioria estava contra o rei de Castela. Mas o mais difícil estava para vir. Quer demonstrar igualmente que o infante Dom João também não merecia herdar o trono. Ele que tinha muito mais apoios entre a nobreza. Sem dúvida. Quanto ao infante Dom João, é bastardo. Porque jamais o seu pai, el rei Dom Pedro, se casou com Dona Inês de Castro. Alto. Deveis ter tento nessa língua. Bastardo sois vós. Calma. Devemos todos ter muito mais calma. É lá que isto está a ficar pesado. Ele foi falar de Dom Pedro e Dona Inês de Castro. Sim, essa é a velha questão. Saber se o seu casamento secreto foi ou não verdadeiro. E se dúvidas existem quanto ao facto de serem ilegítimos, aqui tenho as provas. As bulas com que Sua Santidade o Papa recusou aceder aos pedidos del rei Dom Pedro para legitimar os seus filhos com Inês de Castro. Nomeadamente, Dom João de Portugal. Ou seja, João das Regras jogou o as de trufo. Completamente. A 6 de abril de 1385, o mestre de Avis é proclamado rei de Portugal. No dia seguinte, Dom João atribuiu a Dom Nuno Álvares Pereira o papel de condestável. Mas ainda há alguns alcaides e, por conseguinte, alguns castelos do lado de Dom Juan, certo? Sim, e por isso a guerra continua. Só que a ação militar junta-se agora à ação diplomática. Para ser reconhecido como rei, Dom João envia embaixadores a todas as vilas e cidades portuguesas, bem como a Roma, onde está o Papa. Envia também um embaixador à Inglaterra, não só para obter o seu reconhecimento enquanto rei, mas também para pedir o auxílio militar ao rei da Inglaterra. E porquê é que a Inglaterra deveria ajudar Portugal?
Porque o Duque de Lencastre era tio do rei inglês. E era desde há muito tempo pretendente ao trono de Castela. Espera aí, Duque Lencastre? Deve ter alguma coisa a ver com a Filipa de Lencastre, que viria a ser mulher de Dom João I. Sim, era pai dela. Só que este pedido de auxílio teve a ver com novas movimentações castelhanas. Dom Juan prepara um segundo cerco a Lisboa, desta vez mais poderoso. Em maio, a frota de Castela encontra-se já formada em frente à cidade. Em julho, um numeroso exército, encabeçado por Dom Juan, entra em Portugal, dirigindo-se pela Estrada da Beira, rumo à capital. Dom João sabe bem que, caso permita um novo cerco a Lisboa, provavelmente a cidade cairia e com ela todo o reino. Ui! Vamos ter ação. A 6 de agosto, reúne-se o Conselho de Guerra entre Dom João e Dom Nuno. O Condestável manda que os seus soldados efetuem vários reconhecimentos do exército castelhano. No dia 13 de agosto, é o próprio Nuno Álvares Pereira que, com um grupo de 100 cavaleiros, parte em direção a Leiria para tentar observar o inimigo. Não o conseguiu fazer, mas escolheu o terreno onde no dia seguinte se iria travar a batalha. O campo de batalha de Aljubarrota, no Planalto de São Jorge, era bastante estreito e ladeado por duas linhas de água que os exércitos espanhóis não poderiam passar. Logo, não poderiam atacar pelos flancos. Para além disso, à hora que Dom Nuno previu a batalha, o exército franco-espanhol teria de combater para sul, em contraluz, dificultando em muito a percepção por parte do inimigo das armadilhas construídas. Armadilhas como, por exemplo, estas covas de lobo. Eram covas abertas no terreno, feitas pelos soldados portugueses enquanto esperávamos pelas tropas castelhanas. E que eram camufladas com folhas e arbustos para os cavaleiros caírem. Exato. Outras armadilhas eram, por exemplo, os abatizes, feitas de tal maneira que não deixavam que a cavalaria manobrasse, porque tinham apenas largura suficiente para que um homem apiado pudesse combater à vontade. Outra inovação dos ingleses foi o arco longo, ou longbow, que permitia 10 a 12 tiros por minuto, ao contrário da besta, que só dava para disparar 2 flechas. E de quantos homens era composto o exército franco-castelhano? Crê-se que terão sido cerca de 30 mil e o exército dos ingleses, cerca de 7 mil. Era uma diferença abismal. Ou seja, os franceses e os castelhanos estavam convencidos que a batalha estava ganha e que isto ia ser bater a meninos. Mas os meninos estavam muito bem organizados. Na disposição do exército português, a vanguarda era comandada por Dom Nuno Álvares Pereira e composta por homens armados com lanças. Lateralmente, existiam 2 alas formadas por arqueiros e besteiros, sendo que a ala à direita de Dom Nuno é a famosa Ala dos Namorados, batizada assim por ter combatentes mais jovens. Na retaguarda estavam os reforços e a cavalaria, comandados por Dom João I. A primeira vaga de ataque inimiga foi constituída pelos franceses, que avançaram com uma carga fortíssima. Os cavaleiros franceses depararam-se com a pequena largura do campo de batalha, o que quase impossibilitava o controlo dos cavalos, que iam ficando sem espaço. A confusão instalou-se e agravou-se com as armadilhas criadas. Os cavaleiros ficaram encurralados e muitos deles caíram dos seus cavalos. E com o peso destas armaduras medievais, a dificuldade para se levantarem era enorme. Precisamente. E assim se tornavam alvo fácil para a chuva de flechas disparadas pelos arqueiros e besteiros. As baixas no exército francês foram enormes, fazendo com que o seu ataque à infantaria portuguesa fosse praticamente anulado. Entretanto, a retaguarda castelhana, que tinha demorado em auxiliar a cavalaria, finalmente avança. Com o seu elevado número de soldados, os castelhanos viram-se obrigados a apertar-se no terreno, desorganizando-se. Entretanto, os portugueses redispuseram as suas forças. Dividiram a vanguarda de Dom Nuno em 2 setores. Os arqueiros e os besteiros retiraram-se e a retaguarda avançou através do espaço aberto. Desorganizadas e sem espaço para manobrar, as tropas castelhanas ficaram perdidas e a queda do estandarte franco-castelhano despertou a completa desorientação e o pânico nas suas hostes, que fugiram em debandada. O desaire e o número de mortes foi de tal ordem que durante 2 anos Castela decretou luto. Ainda por cima, muitos desses mortos faziam parte da mais distinta nobreza de Castela. E mais, os que escaparam ao combate não foram mortos pelos soldados portugueses, foram mortos pela população local.
E é aqui que entra a padeira de Aljubarrota. Exatamente. E no canto direito, com muitos quilos de músculo, bem grande e cheia de força, sem dever muito à beleza, temos Brites de Almeida, mais vulgarmente conhecida por Padeira de Aljubarrota. E no canto esquerdo, temos os 7 castelhanos que ela encontrou escondidos no seu forno. E o combate vai começar. E Dona Brites de Almeida, a padeira de Aljubarrota, será mito ou realidade? Consta que existiu mesmo. De qualquer forma, é um feliz exemplo do apoio popular à causa do mestre Davis. E a consequente afirmação de Portugal como reino independente. Por falar nisso, aqui o Mosteiro Santa Maria da Vitória, mais conhecido por Mosteiro da Batalha, é a afirmação nacional. Para além, claro está, de ser a afirmação pessoal do rei Dom João I. Queres vir? Aqui, na Capela do Fundador, é onde está o túmulo de Dom João e Dona Filipa de Lencastre. Sim, pessoas de elevadíssima educação, uma educação muito esmerada, que de resto fizeram questão de transmitir aos seus filhos. E foi seguramente por causa disso que viriam a tornar-se naquilo que Camões chamou de ínclita geração. Ou ilustre geração, como por exemplo o infante Dom Henrique, o navegador, o seu irmão, o infante Dom Pedro, príncipe das 7 partidas, ou até inclusivamente o rei Dom Duarte, autor do Leal Conselheiro. Homens com uma visão de futuro, uma largura de vistas essenciais para a nossa história. Como se veria, por exemplo, através dos descobrimentos. Bem, alguma coisa de facto fez Dom João mestre Davis. Naturalmente, com a ajuda de Dom Alves Pereira, Dr. João das Regras e sua mulher, Dona Filipa de Lencastre. E não esquecer a importância do povo português em geral e do lisboeta em particular na Revolução de 1383. A Revolução foi marcadamente popular e urbana. O poder do povo reforçou-se e muito com a chegada de Dom João ao poder. Já o clero e a nobreza perderam muitos privilégios. Exato. Com a nova organização social, o Estado atinge a maturidade para concretizar os seus grandes feitos futuros. Ou seja, descobrir novos mundos através do mar. O mar que significa tanto para os portugueses. O mar.